Goiânia hoje, 11 de novembro de 2020, em História, vamos trabalhar. Getúlio Vargas assume a presidência. Logo que assumiu a presidência, Getúlio Vargas tomou uma série de medidas para centralizar o poder em suas mãos. Fechou o Congresso Nacional e reduziu a autonomia dos estados. Sim, ele nomeou pessoas de sua confiança para substituir vários governantes. Assim ele teria o controle. Essas medidas autoritárias de Vargas provocaram diversas brigas. A mais grave delas foi a Revolução Constitucionalista, um movimento liderado pelo Estado de São Paulo, que exigia a elaboração de uma nova Constituição. Porém, o movimento foi derrotado pelo governo Vargas, mas a Assembleia Constituinte foi convocada e uma nova Constituição foi aprovada em 1934. Já a página 165 fala do Estado Novo. Fala sobre a época em que Getúlio Vargas dá um golpe político que recebeu o nome de Estado Novo. Esse regime durou de 1937 até 1945. Ele controlou o Estado de forma autoritária. Ele criou leis que garantiam a ele todo o poder. Vargas cancelou as eleições em 1938 e permaneceu no poder. No ano seguinte, ele criou o DIP, Departamento de Empresa e Propaganda, órgão responsável pela fiscalização dos meios de comunicação. E também o DIP tinha a função de exaltar a imagem do presidente por meio de propagandas de rádio e de cartilhas escolares. Então, esses programas de rádio e cartilhas, eles defendiam o governo. Uma das metas do Estado Novo era promover a industrialização no país. Então, Vargas realizou algumas medidas. Em 1941, ele construiu, com financiamento dos Estados Unidos, a campanha siderúrgica nacional, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em 1943, oficializou várias leis trabalhistas com a implantação da consolidação das leis do trabalho CLT, que garantia direitos como férias remuneradas, jornada de trabalho diário de 8 horas e descanso semanal remunerado. Na página 166, temos alguns exercícios. Número 1, cite alguns motivos que ocasionaram a crise do sistema oligárquico no Brasil no fim da década de 1920. Número 2, observe o cartaz e responda as questões a seguir. Letra A, qual elemento chama a sua atenção no cartaz? Letra B, além da figura central apresentada no cartaz, quais são os outros personagens, quais personagens aparecem? Aparecem políticos? Aparecem os militares? Ou aparecem aí os trabalhadores? Letra C, nós temos quais aspectos do governo de Vargas são exaltados no texto do cartaz? Agora sim, exercício 3, quais foram as principais características do governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo? Pausem. Respondam. Nós continuaremos ainda com a apresentação de nossos exercícios, de nossas explicações. Em seguida, retornarei aí com a correção. Na página 167, temos assim, agora vamos, trabalhar uma parte em que Vargas volta através do voto. Sim, Vargas volta ao poder pelo voto. Em 1951, depois de 5 anos após ter deixado o poder,
Vargas concorreu e venceu as eleições, voltando a governar o Brasil. O foco de sua campanha era promover a industrialização do país e garantir a ampliação das leis trabalhistas. Ele ampliou a industrialização, incentivando a criação de indústrias, muitas delas estatais. O que são essas indústrias estatais? São aquelas que pertencem ao próprio governo. Ele criou a Petrobras, responsável pela exploração de petróleo. Foi Vargas que criou no Brasil a Petrobras. Esse modelo de industrialização desagradava o governo dos Estados Unidos, pois dificultava a entrada de suas indústrias no Brasil. Com isso, os empréstimos foram reduzidos, dificultando então o desenvolvimento econômico brasileiro. A classe trabalhadora, que teve seu poder de compra diminuído, passou a questionar o governo de Vargas. Nesse contexto, os partidos da oposição foram ganhando força. Em meio a essa crise, um dos principais críticos de Vargas sofreu uma tentativa de assassinato, o jornalista e político Carlos Lacerda. As investigações indicaram que seguranças de Vargas estavam ligados ao crime. Portanto, Vargas foi pressionado a deixar o poder. E ele fez isso de uma maneira bem trágica. Na manhã de 24 de agosto de 1954, ele cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção popular. Então, assim, finalizamos com Vargas e vamos agora para o populismo. Na página 168, diz assim que o populismo foi um fenômeno que marcou o período entre 1945 e 1964 no Brasil. Uma das principais características dos governos populistas eram aí a atenção que era dada às pessoas vindas das classes populares. Os governantes tentavam ouvi-los e também, ao mesmo tempo, eles os controlavam. Alguns presidentes usavam as leis trabalhistas para fazer propaganda de seu governo, dando a impressão de que essas leis foram criadas por causa das lutas dos trabalhadores, uma conquista deles, porém os governantes usavam como uma bondade dos mesmos. No livro aí de vocês tem uma parte que fala assim, que curioso, que traz algo sobre as mulheres, algumas curiosidades. Fala sobre a participação das mulheres nos processos eleitorais, que elas são aí cerca de 50% das mulheres dos votos do país são mulheres, são votos de mulheres, que fala aí que elas ocupam a parte bem pequena no Congresso Nacional. Fala também que na eleição municipal de 2016, 641 mulheres, elas foram eleitas prefeitas, então já houve um avanço. No município em que você mora, existem mulheres ocupando cargos políticos? Pesquisem, tá? Se sim, vocês coloquem aí que cargos elas ocupam. Pode ser vereadora, pode ser deputada, prefeita. É uma resposta pessoal. Vamos agora para o JK, página 169, os anos de JK. Juscelino Kubitschek, em 1955, ele foi eleito presidente da República. Ele lançou o plano que ficou conhecido como Plano Metas, que dizia assim que em 50 anos em 5, que tinha o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos investimentos em setores como produção de energia e a indústria automobilística. Então, e temos aí até um texto que diz assim, o plano atuava basicamente em 5 setores: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Entretanto, foram os setores de energia, transporte, indústria de base que receberam maior atenção dos planejamentos.
o projeto desenvolvimentista. Que projeto foi esse? Foi um projeto também de JK, que criou condições para que diversas empresas estrangeiras fossem instaladas no Brasil, como é o caso da indústria automobilística. Assim sendo, a publicidade ganhou espaço nas páginas de revistas e jornais, com anúncios para aquisição de produtos como automóveis e eletrodomésticos. Vamos falar agora sobre a construção de Brasília, ainda no governo de JK. Já na página 170 fala sobre JK quando construiu Brasília, a nova capital federal na região central do Brasil. Ela foi construída em 3 anos. Ela se tornou símbolo do projeto desenvolvimentista. Ela foi construída a partir do planejamento urbano chamado Plano Piloto. Proposta aí do arquiteto Lúcio Costa, o plano tinha aí como objetivo dividir a cidade em setores, por exemplo, residencial, cultural, só de escritório, só de bancos, só de esportes, etc. De forma que um setor não se misturasse ao outro. E também outro arquiteto que contribuiu muito, foi muito importante na construção de Brasília, foi Oscar Niemeyer. Ele foi responsável pelos projetos principais, como edifícios, Colégio Nacional, Congresso Nacional e também o Palácio da Alvorada. Página 171, os candangos. Eles eram operários que trabalhavam na construção de Brasília. Ficaram conhecidos como candangos. A grande maioria dos candangos vinham da região Nordeste. Eles migravam em busca de melhores condições de vida no trabalho, da construção da nova capital. O trabalho deles era pesado, se revezava em turnos de 8 horas sem parar, trabalhando inclusive de madrugada. Muitos também faziam hora extra para aumentar o salário. Devido ao cansaço, ocorriam acidentes de trabalho. Infelizmente, em 1960, em Brasília, haviam cerca de 80 mil candangos. Grande maioria pobres e sem condições de retornar à sua terra natal. Isso foi um pouco sobre como os candangos viviam na época da construção de Brasília. Agora eu quero que vocês respondam 2 atividades no caderno de vocês, que é a letra A e a letra B. Letra A diz assim: como eram as condições de trabalho dos candangos na construção de Brasília. Letra B diz assim: em sua opinião, as pessoas ainda migram em busca de trabalho e melhores condições de vida na atualidade? Explique. Agora vamos para Pratique e Aprenda da página 172. Vocês farão agora umas questões sobre o conteúdo trabalhado. Número 1. Leia o texto e marque um X nas alternativas corretas. Os milhares de operários que vieram de todas as partes do Brasil para construir Brasília foram obrigados a desocupar a cidade, pois nela não havia mais lugar para eles. Essa enorme massa populacional, subitamente desempregada e desabrigada, foi removida para cidades satélites, dispostas na periferia do plano piloto, distante pelo menos 14 quilômetros da área planejada. A. Como eram chamados os operários que construíram Brasília? Jagunços, candangos ou cangaceiros? Letra B. O que aconteceu com esses operários após o término das obras? Primeiro, receberam casas e benefícios do governo para sustentar suas famílias. Segunda opção, foram transferidos para outros empregos na cidade de Brasília. Terceira e última opção,
foram desempregados e desabrigados, sendo removidos para a periferia. Ainda temos o Aprenda Mais, ele traz a indicação de um livro que se chama Flor do Cerrado. Fala sobre a capital, Brasília, a nossa capital, a atual capital do país. E diz assim, né? Ele narra como foi a reação ao descobrir que iria mudar de sua cidade natal para uma cidade que ainda não existia. Uma das pessoas que fariam parte da construção dessa nova cidade era seu pai. Então não perca, excelente leitura. Agora vamos para a correção em ação, página 166. Exercício 1 diz assim: cite alguns motivos que ocasionaram a crise do sistema oligárquico do Brasil no fim da década de 1920. Então temos assim, a crise do sistema oligárquico ocorreu principalmente porque esse sistema não incorporava os crescentes segmentos urbanos e industriais, além de não garantir privilégios políticos à classe média emergente. Número 2, temos, né, observe o cartaz e responda as questões a seguir. Qual elemento chama mais atenção qual elemento chama mais a sua atenção no cartaz? Então nós temos aqui bem nítido a imagem de Getúlio Vargas. Letra B, além da figura central apresentada no cartaz, quais os outros personagens que aparecem? Então, além aí de Getúlio Vargas, nós temos os trabalhadores. Exercício 2, ainda letra C, diz assim: quais aspectos do governo de Vargas são exaltados no texto do cartaz? Então, que é exaltada a implantação das leis trabalhistas, chamadas leis sociais. Agora vamos para o número 3. E finalizaremos então aí a nossa correção da página 166. Número 3 diz assim: quais foram as principais características do governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo? Então temos aqui, né, criado por meio de um golpe político. Seu governo foi marcado por autoritarismo, centralização do poder e controle do Estado sobre os diferentes setores da sociedade, incluindo a fiscalização dos meios de comunicação. Então, assim, finalizamos a página 166. Já a página 171 são respostas pessoais, vocês vão postar nos grupos de WhatsApp, pois vocês vão copiar no caderno e responder. Agora a página 172, exercício 1, diz assim: leia o texto e marque um X nas alternativas corretas, né? Como eram chamados operários que construíram Brasília? Então eles eram chamados de candangos. E a letra B dizia assim: o que aconteceu com esses operários após o término das obras? Então eles ficaram, foi a última opção da letra B que é a última que vocês têm que marcar, que diz assim: ficaram desempregados e desabrigados, sendo removidos para a periferia. Então, turmas, aqui terminamos então nossa aula de hoje de história. Finalizei com a correção. Agradeço a todos pela atenção e fiquem firmes aí, assistam mais de uma vez se vocês acharem necessário a aula de história para vocês memorizarem essa parte aí que foi falada hoje sobre o governo de Getúlio Vargas, que primeiro ele toma o poder, depois ele é eleito através do voto, e quando ele se vê aí longe
do poder novamente, ele comete suicídio. Logo em seguida fala, né, de Juscelino Kubitschek aí, que pensou, que queria muito, né, que o país desenvolvesse, né, o equivalente a 50 anos em 5 anos. Então criou aí o plano Metas, construiu Brasília em 3 anos. Tivemos a presença dos candangos aí nessa construção, que depois foram desprezados, pois não tinham lugar para que eles pudessem morar, porque como era dividida em bairros de setores, indústrias, somente de esporte, somente residenciais, eles ficaram aí sem espaço para morar no lugar que construíram. Então assim finaliza a nossa aula de hoje de história. Um beijo da professora Luciana Tavares. Tchau, tchau. Até semana que vem.